Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para vocês. Um dia abençoado, recalcado, sacudido, transbordante da glória do Pai. Aleluia. Como que vocês estão? Que madrugada poderosa. Esses meus meninos é manto demais. Glória a Deus. Aleluia. Pensa num povo que é manto. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor. Amém? Shalom, shalom, shalom. Vocês aceitam um cafezinho? Cafezinho quentinho, ó. Acabou. É de máquina isso aqui, mas é bom. Verônica, querida, saudade. Logo a gente vai se ver. Deus abençoe poderosamente. Vocês querem que eu filme meus meninos aqui, gente, pra vocês verem? Estão tudo aqui, ó. Tô parecendo a galinha com os pintinhos. Estão tudo aqui, ó. Já eu mostro eles pra vocês. Vocês querem ver eles? Aleluia. Então não adianta falar, ai meu Deus, eu vou filmar vocês. Eu vou filmar vocês. Já mostro vocês aí. Ó, a Célia disse que quer. Vou filmar eles aqui, ó. Estão tudo aqui, ó. De espectadores. Eu quero ver eles. Oh, glória. Vou mostrar já isso pra vocês. Estão tudo aqui. Tô parecendo galinha com os pintinhos. Estão tudo aqui em casa. Daqui a pouco vai chegar um monte de gente. Chega quem mais? Chega Thaís, pastora Ellen, o levita Simon. Quem mais? A Mayara. Meu irmão, minha cunhada. Apóstolo, o Fred já tá de aliança, filho. O Fred já tá quase casando. Você quer saber de uma coisa? Mas nós não estamos preparados para esse assunto ainda. O Fred já tá de aliança. O Fred tá namorando, sério, para casar. Você acredita nisso? É. Eles estão quase todos namorando, na verdade. Vou falar a verdade para você. Aqui eu tô alinhando eles. Aqui em casa tem uma mesa, chama Mesa do Confronto. Eu pego eles de jeito. Amém? Nem vou falar nada da Nani, que é melhor vocês não ficar sabendo. Da Nani eu não posso falar nada. Vocês verão, os dias vão contar. Fui olhar no perfil, ela é linda, ela é maravilhosa. Aí, Fred, agradece. Manda assim, obrigada. Gente, eu acho que agora nesse encontro vai ter um destravar sobrenatural, hein? Agora nesse encontro. Todos eles estão fazendo namoro de corte. Fred é namoro de corte. O Fred é namoro de corte, né, Fred? É. A Nani não tá namorando ainda, mas vai namorar. Já vieram pedir pra mim a mão dela. Não podia falar isso não, Nani? Quanta exposição na live. Eu vou te filmar agora aí dentro. Ela tá lá na minha tenda. Como é que me conhecer essa live? Não pode ficar salva, gente. Não, já vieram pedir. Pediram pros pais dela e vieram ter um alinhamento comigo e com o apóstolo, pedindo a nossa bênção, a nossa permissão. Eu, né? Tô analisando ainda. Mentira. Brincadeira. Tá todo mundo escandalizado. Gente, esse aceleramento aí, os meninos estão vivendo aceleramento. E eles tudo não vão ficar namorando muito tempo. Logo vocês vão ver, tá? Fala mais, apóstola. Meu Deus. Vocês querem que eu conte? O Gustavo, assim, é o único que tá bem guardado. Mas não sei se tá tão guardado assim, porque a unção do casamento já vai pegar nele também. A apóstola já tá dando dicas. Quem será? Ó, gente, vocês não ficam botando sugestão aí, não. Porque senão eu vou fechar o comentário. O Gustavo ainda é o mais quietinho.
Namoro de corte é sem beijo. É o máximo pegar na mão. Só. Esse é namoro de corte. O Fred já pediu até tudo lá para os pais da menina e tudo. Tá tudo certo. Não pense que foi de qualquer jeito não, tá? Fred foi, pediu pro pai, pra mãe da moça. É forte. É forte. Amém, gente. Meus meninos tudo casando. Oh, Deus. Eu tô preparando, por isso que eu quero um cachorro. Já entendi. Deus falando, ó, um cachorro, Clarice. Que eu falei pra ele, a hora que vocês casarem, vocês têm que dar atenção pra esposa de vocês. Pro esposo de vocês. Eu vou fechar esse comentário. Deus tá revelando. Deus tá revelando o quê? Deus tá revelando o quê? A namorada do Fred é profeta. É uma menina de Deus. De Deus. Pensa numa varoa abençoada. O Gustavo, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês querem que eu filme a carinha deles? Vou mostrar isso pra vocês. Peraí. Shalom, shalom, pessoal. Peraí. Aí, ó. Então aqui, a Nani tá ali dentro da minha cabaninha, ó. Shalom, povo de Deus. Olha aí. Frederico. Shalom. Shalom, shalom, pessoal. Glória a Deus. Hoje é 1 Coríntios, capítulo de número 15, amém? Glória a Deus. Não sei se vocês vão me abandonar, mas uma sumidinha eles não dão, né, gente? Porque em casa tudo é novidade, né? Meus filhos só quando Deus quiser. Acredito que meus filhos até final do ano que vem a gente vai dar um jeito de trazer eles, fazer um download deles pra terra. Gente, o apóstolo tá na 5ª dimensão do sono, tá? A gente não acordou ele porque daqui a pouquinho nós vamos sair. Hoje nós temos uma imersão o dia inteiro. E eu tô deixando ele dormir porque ele precisa. Não quero ver ele lá no negócio que a gente vai hoje dormir, não. 1 Coríntios, capítulo 15. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Senão vocês vão ficar só falando de namoro, namoro, namoro. Os meninos já estão aqui, ó, tudo roxo. Amém? Glória a Deus. Vão sumir, a sua casa vai ficar mais cheia. Sei não, hein? Já avisei eles. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, nós entramos, Pai, debaixo da Tua nuvem de glória. Senhor Deus, abre os céus, Pai, com revelação, com sabedoria, com conhecimento. Pai, toda honra e glória, Senhor Deus, nós rendemos a Ti. Pai, obrigada por essa manhã, pela oração da madrugada, Pai, por cada intercessor, Pai, que tem se levantado, Senhor Deus, desde as 21 horas, Pai, até agora, Senhor Deus, às 3h50 da manhã, Pai. Pai, eu me rendo aqui, Senhor Deus, para Te exaltar e dizer, Senhor Deus, que o Senhor é o único digno de toda honra, glória, poder e majestade. Pai, abençoa essa live, Senhor Deus, eu entrego nas mãos do Espírito Santo. Eu entrego a minha vida agora, Pai, debaixo, Senhor Deus, da autonomia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, então, agora abre aí 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler aqui, primeiro do 1 ao 4. Amém? Pois é, esses meus meninos aqui estão num tempo aqui de serem espremidos. Ixi, eles são bonzinhos demais. Muito bonzinhos. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Que vai dizer assim, tá? Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permaneceram firmes. São essas boas novas que os salvam.
se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu, presta atenção aqui, Cristo morreu por nossos pecados. Como dizem as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Amém? O evangelho aqui, queridos, ele é baseado nisso, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, no crer em Cristo. Amém? Então, Paulo aqui, ele está reforçando, tá? Ele está reafirmando que o fundamento do evangelho é isso, é anunciar as boas novas. E qual que é as boas novas? O Filho de Deus, que estava à destra do Pai, veio em carne, tá? Morreu, ressuscitou para o quê? Para tirar o pecado do mundo, para nos dar a vida eterna, ok? Esse é o evangelho verdadeiro. Não só a cruz, mas a sepultura e a ressurreição de Cristo. E hoje nós estamos esperando o quê? A volta do nosso Senhor Jesus. Se tirarmos a ressurreição, não há salvação e esperança à vida eterna. Então, a mensagem da cruz é: Jesus morreu e ressuscitou. O Filho de Deus, ele precisa ser exaltado e glorificado, o que? Na sua morte e na sua ressurreição. Lembrando sempre que Jesus é o Filho de Deus que veio para morrer. Então, a missão principal de Cristo foi a sua morte. Foi entregar a sua vida como o quê? Como um cordeiro perfeito. Agora, continua comigo na partir do verso número 5. Apareceu a Pedro e a mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Os irmãos ali, né, que Jesus tinha aparecido, ainda estavam vivos. Embora alguns já tenham adormecido, mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Agora prestem atenção aqui. Jesus, quando ele morreu, tá? Durante 40 dias, Jesus ficou aparecendo, tá? Para as pessoas ali, principalmente para os discípulos e para os seus seguidores. Então Jesus morre, ressuscita e 40 dias ali Jesus fica aparecendo, tá? Olha, Jesus fica 40 dias após a sua morte aparecendo para os seus discípulos, para os seus seguidores. Com 40 dias ele vai ascender o trono e no dia 50 o Pentecoste vai acontecer, tá? Então Jesus apareceu para Cefas, Pedro, né? E aos 12 e para mais de 500 irmãos, para mais de 500 pessoas, ok? E Paulo afirma, não foi alucinação, não foi ilusão, foi real, foi presencial. Então o evangelho, ele não é baseado em ideias, ele é baseado numa história real, ele é baseado numa história que trouxe um grande impacto sobre o globo da terra. Então, se nós vivemos o cristianismo, foi exatamente por causa do evangelho de Cristo, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição. Então, Paulo aqui, ele está enfatizando, falou assim, olha, o fundamento do evangelho, o fundamento, né, das escrituras, o fundamento de tudo. Então, o Antigo Testamento trata de anunciar o quem? O Antigo Testamento trata de levantar sempre sacerdotes, líderes, tentando guiar o povo para o caminho de Deus, tentando, né, sempre levantando ali alguém para ser a voz, né, entre o homem e Deus. Só que aí eles sempre têm o quê? A profecia que vai vir alguém, vai vir um cordeiro perfeito, né? Existe um plano, e aí esse plano acontece ali no Evangelho, tá? Ali no Novo Testamento, quando Jesus vem. E Jesus, ele encarna na terra. Então eu quero que você entenda. Jesus antes estava à destra de Deus. E quando ele vem, ele deixa o seu trono. E ele vem em carne, tá? Ele vem como nós, como seres humanos. E ele, aos 33 anos, ele é levado ao madeiro. Então o evangelho, o fundamento do evangelho se trata sobre isso, ok? Agora vamos ler do 9 ao 11. E eu vou explicando para vocês.
pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha o remorso de Paulo, né? Arrependimento de Paulo. Olha, eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, eu persegui o povo de Deus, eu persegui esse povo. O que agora sou, olha aqui, ó, o que agora sou, porém, deve ser inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim. O que não foi inútil, trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Então eu vejo aqui, por exemplo, Paulo, ele tinha os pés muito no chão, de entender que tudo que ele está fazendo é Deus fazendo através dele, mas não é dele, não é a graça dele, é uma graça de Deus sobre ele. Paulo é o intermediário de Deus na terra, certo? Para levar as boas novas, como eu e vocês, como todos nós somos hoje. Mas Paulo, ele jamais ele se exalta, ele fala, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Então a gente vê em Paulo um coração que humilde, ele sabe o lugar dele. No 11 agora. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês já creram, ok? Então Paulo aqui, ele vai enfatizar, olha, de todos eu sou o menor, mas é pela graça de Deus que eu sou o que sou. É pela graça de Deus que eu estou onde eu estou. Paulo vai dizer, olha, eu sou o menor, não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, tá? Então Paulo, ele se vê indigno por ele ter perseguido a igreja do Senhor. E Paulo está dizendo aqui, quem carrega o evangelho não depende de merecimento. Quem anda atrás do evangelho não depende de merecimento, porque foi a graça do Senhor que nos alcançou. Foi a graça, a misericórdia do Senhor que sempre nos alcançou. E eu acho lindo que Paulo tendo essa revelação, né? Paulo não tinha essa soberba, Paulo não tinha nenhuma exaltação sobre si mesmo. Agora vamos aqui no verso 12 ao verso 19. A ressurreição dos mortos, tá? Vamos lá. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressuscitado dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormecem crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos os mais dignos de pena e todo o mundo. Amém? Então aqui, nessa passagem aqui, né, que eu li para vocês do capítulo 12 ao 19, tá dizendo assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Então nós precisamos entender que Cristo ressuscitou. Então Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a fé é em vão, os pregadores são falsos, os pecados não foram perdoados, os mortos estão perdidos e os cristãos são mais infelizes. A ressurreição é o pilar da nossa fé. Então nós precisamos crer de todo o coração. Por que eu acho que Paulo estava dizendo isso? Porque naquela época, com certeza, havia pessoas ali que eu acho que não acreditavam que Jesus de fato havia ressuscitado. De verdade, eu acredito ali que naquela época tinha pessoas que acreditavam que Jesus não havia ressuscitado. Por isso que Paulo está dizendo, a ressurreição, ela é o pilar da nossa fé. Porque se você não acreditar que Cristo ressuscitou, como que você vai atribuir que Cristo é o Filho de Deus? Porque a gente só consegue declarar que Jesus é o Filho de Deus porque ele consegue vencer a morte.
Mas ele não ressuscita só em espírito, ele ressuscita em corpo e carne, em tudo, ok? Então a ressurreição, queridos, é o pilar, tá? Nós precisamos crer de todo o coração na ressurreição de Cristo. Agora nós vamos ler do 20 ao 28. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormecem. Aqui tem uma chave. Todos os que já haviam morrido antes, Jesus é o quê? Jesus é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram, de todos que morreram. Então até aqui havia um mecanismo para aguardar o juízo. Após Cristo, um novo mecanismo vai acontecer, tá? Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um único homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo recebemos a nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim. E quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo, ou seja, Deus. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sobre a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas e em toda parte. Então aqui Paulo está dizendo, Cristo foi a primícia, né, da ressurreição. Então Cristo é o primeiro fruto de todas as pessoas que já haviam, né, morrido antes. Então aqui primícia é o primeiro. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, ok? E aqui, assim como Adão foi, né, o primeiro homem ali que trouxe o pecado para toda a humanidade, Jesus vem agora para trazer salvação. Então, né, dentro da linha teológica eles dizem que Adão foi quem, né, trouxe o pecado e Jesus é o segundo Adão, mas quem veio trazer o que? Vida eterna, vida em abundância, ok? Vamos continuar agora do 29, tá? Só o 29. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? Tá? Aqui é um versículo complicado, né? Muita gente não entende. Senão, o que farão os que batizam pelos mortos? Vocês sabem que, não sei se vocês sabem, mas tem denominações que hoje fazem batismo quando a pessoa morre, eles vão lá e batizam, né? Mas aqui eu acredito que eram pessoas que batizavam pelos mortos, ok? Então, muitos entendem como prática de batismo simbólico por mártires ou apenas uma ilustração do absurdo de negar a ressurreição. Então, Paulo tá tentando trazer aqui, ó, se não há ressurreição, por que se preocupar com a vida eterna? Se não existe ressurreição, por que se preocupar com o que acontece depois da morte? Ok? Vamos tentar ler de novo esse versículo? E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que morrem? Amém? E eu quero dizer algo aqui para você. O batismo que Jesus trouxe para nós, ele tem que acontecer em vida. Uma vez que você aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, você precisa aceitar Jesus, tá? Você precisa aceitar Jesus
e se render ao batismo, porque o batismo, ele é um ato público de confissão da sua fé. Depois que você morre, você pode alcançar a salvação, mesmo que você não tenha se batizado, mas antes você precisa ter crido no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não creu em Cristo, tá? Você perde a salvação. Mas aqui o batismo, do que adianta uma pessoa ser batizada após a morte? Fala pra mim. Não faz sentido, porque a gente sabe que tem, né, congregações que batizam depois que morre, porque a pessoa não tinha se batizado. Mas o que eu quero dizer pra você é que não é um batismo que salva. E não adianta nada batizar um morto depois que... Não, porque o batismo é para quem crê e para quem confessa Jesus publicamente. Amém? Vamos lá agora do 30 ao 34. E nós, por que arriscamos a vida porque arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, o nosso Senhor, fez em vocês. E se haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra as feras? Isso é aquela gente de Efésio. Se não há ressurreição, comamos e bebemos. Se não há ressurreição, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as companhias corrompem o bom caráter. Vamos ler aqui de novo? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Amém? Olha o perigo de viver sem esperança, o perigo de viver sem uma palavra de eternidade. Se nós não tivéssemos uma recompensa em Cristo, nós iríamos viver assim, eu vou comer, eu vou beber, eu vou fazer o que eu quiser, porque tá tudo certo. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Mas se tem ressurreição, é porque tem uma vida, é porque tem algo nos esperando. Então nós precisamos viver, tá? De acordo, acumulando tesouros no céu. Então imagina você que não tem esperança em Cristo, não sabe o que Deus vai, né? A pessoa que não tem uma projeção de uma vida eterna, a pessoa só vive aqui na terra por viver, só por mais um dia. Então ela vive como se aqui fosse a eternidade. Só que uma hora todos nós vamos ser plantados na terra como uma semente. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que um dia, né, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então quando a gente não tem uma sensação de sermos eternos. E por que nós temos essa sensação de sermos eternos? Porque o nosso espírito, né, eu expliquei para vocês, ele tem o relógio da eternidade chamado Aion. Então o nosso espírito, nós temos uma convicção de eternidade por causa do nosso espírito que está dentro de nós. Por isso que nós buscamos melhoria, buscamos transformação, porque a gente sabe que existe a necessidade de sermos transformados para que um dia nós, né, alcancemos a glória do Senhor, a nova Jerusalém, o paraíso, assim como você quiser chamar. Eu quero estar vivendo, né, nessa plenitude. Eu quero estar vivendo tudo isso. Amém? Então eu quero que você hoje entenda. Nós precisamos viver em transformação. Viver sempre o quê? Olhando para a eternidade, tá? Então, ande com pessoas que vão trazer transformação, ande com pessoas que vão te impulsionar a serem melhores, tá? A gente tem um senso de responsabilidade espiritual. Eu vejo, né? A gente tem sim um senso de responsabilidade espiritual. Não tem, às vezes, uma ressaca moral. Às vezes a gente faz algo errado e aí tem aquela ressaca moral. É o próprio Espírito Santo, né? Muitas vezes nos exortando. E por que a gente tem essa convicção do certo e do errado? Porque um dia nós vamos ter a vida eterna na glória do Pai. Amém? Agora nós vamos ler do 35, tá?
até o 44. Corpo ressurreto. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, e outro para aves e outro para peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro, e até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, presta atenção aqui, mas ressuscitará para viver para sempre. O nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado com fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Então Paulo está tratando de dizer aqui para nós o seguinte, nós vamos ter um corpo celestial assim que nós enterrarmos esse daqui, tá? Quando nós morremos, esse corpo que é terrestre, ele vai se decompor, mas Deus nos vai dar um corpo de glória, porque nós vamos viver num âmbito espiritual, ok? Então, Paulo está tratando de ensinar, né, o pessoal ali de Corinto, né, está tratando de dizer que nós vamos ser transformados à imagem e semelhança de um homem espiritual, né, de um corpo espiritual. A Bíblia diz assim que lá na glória ninguém vai casar e vai se dar em casamento, porque lá nós seremos como anjos. Então eu acredito que quando a gente morre, nós seremos, tá? Como anjo, nós vamos ter um corpo espiritual, nós vamos ter um corpo celeste, um corpo glorificado. Por isso que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter angústia. Agora, isso é tudo lindo, mas a pergunta é, será que você vai para lá? Será que você vai viver nesse lugar? Será que se o arrebatamento acontecer, você sobe para a glória? E eu tenho tratado de trazer essa mensagem para você, trazendo essa convicção de eternidade. Não adianta só a gente pregar o evangelho, falar, não, eu já aceitei Jesus. Será que a gente vive Cristo? Será que a gente se nega todos os dias? Porque o evangelho é se negar todos os dias. Se negar suas vontades, as suas paixões, né? Então, a minha pergunta para você é, você está pronto? Não só para o arrebatamento. E se amanhã toca a sua senha? Você está pronto? Tá pronto ou não? E se Jesus te chama amanhã? E se Jesus te chama amanhã? Então nós precisamos estar todo dia assim. Se Jesus vier hoje, eu estou ok. Tá tudo certo. Vai tudo bem. Esse eu acredito que é o maior princípio. Amém? Tá? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver qual capítulo. Vamos lá, 45. As escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espiritual, é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural e depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Então, Adão foi feito do pó da terra, mas o segundo homem, que é Jesus, ele veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Olha, aqui tem uma chave poderosa.
Aquele que não está em Cristo ainda é como o homem terreno. Ele está aqui, a sua essência está voltada às coisas da terra. Mas a partir do momento que você se torna esse homem espiritual ou mulher espiritual, porque você aceitou Cristo, o seu DNA ele vai ser transformado. E quando nós temos esse DNA transformado, agora a nossa visão de mundo, a nossa cosmologia de mundo, ela vai mudar. E aí você passa de ter o interesse terreno e você passa a ter o interesse celestial, o interesse pelas coisas vindouras, ok? Da mesma forma que agora somos como um homem terreno, algum dia seremos como um homem celestial. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, nós somos aqui, né, matéria, mas um dia nós vamos ser só espírito. Mas você sabe que ao aceitar Jesus e ao começar a viver uma disciplina em Cristo, nós nos tornamos uma pessoa mais espiritual do que terrena. Por mais que estamos ainda, né, nesse corpo de matéria, corpo físico. E muitas pessoas acabam que não entendem muito a gente, porque a gente fica com muita fome de Deus, muito jejum, muita oração. E eu falo assim, a gente se torna um ser espiritual. Enquanto a gente era terreno, a gente era, né, da carne, a gente gostava das coisas desse mundo, das coisas que esse mundo apresenta, mas agora não, agora a nossa ambição, ela está em Cristo, está na unção, está na revelação de Cristo, está em buscar o Senhor, e isso é maravilhoso. Então a gente vê que de glória em glória a nossa essência ela é transformada, tá? E essa transformação ela tem que acontecer na alma. A alma é a engrenagem, tá? A alma é a engrenagem. A alma é o que tira a água do poço do espírito. A alma é a engrenagem que vai fazer com que o espírito venha mergulhar em águas profundas na presença de Deus. E aí quando nós começamos a entrar nesse lugar, não só nossa alma é transformada, como a nossa mente, o nosso corpo, ok? Então tudo à nossa volta, toda a nossa percepção muda. E eu preciso que vocês entendam que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, né? Então, eu vou sempre mostrar assim, ó. Aqui, o espírito, a alma e o corpo. A alma, ela é engrenagem, porque você é uma alma. Então, você se posiciona e aí você começa a buscar Deus. E não tem como buscar Deus se não for pela alma, tá? Pela sua vontade. Então, você dá o passo. Só que aí o espírito, ele vai gerar a fome, ele vai gerar tudo isso. Porque até então, quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito está sem força. O nosso espírito, ele está fraco. E a nossa carne está forte, porque a nossa alma estava ligada às coisas da terra. Mas quando a gente, por consciência, e essa consciência acontece na alma, nós decidimos que queremos Cristo de todo o coração, o que acontece? A nossa alma começa a ser transformada de glória em glória, ok? O nosso espírito começa a ser cheio da presença. Então a alma é uma engrenagem. Então é por decisão que nós conseguimos alcançar Cristo e nos permanecer, tá? Lógico, quanto mais você é edificado, a probabilidade de você sair da presença de Deus, ela vai se tornando mínima, porque o seu espírito governa sobre o seu ser tricotômico. Então nós precisamos entender que a alma é o processo, né, da personalidade, do caráter do ser humano. Você tem que decidir. É como um casamento. Você decide amar seu esposo, a sua esposa todo dia. E a alma, ela tem que decidir todos os dias amar Cristo. Ela tem que decidir todos os dias permanecer nesse lugar. Por mais que o espírito é o que governa, mas você ainda é alma, você ainda é alguém que escolhe, porque o livre-arbítrio ainda está em você. Então, estar com Cristo é escolher Ele todos os dias, independente da sua circunstância. Amém? Vamos ler do 50 ao 58. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta.
Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Paulo está falando aqui do arrebatamento. Paulo está falando que quando soar a trombeta, quem morreu vai ressuscitar. Só que vai ressuscitar num corpo glorificado. E quem estiver vivo vai receber um corpo glorificado. Porque com esse corpo nós não vamos conseguir, tá? Ter acesso à eternidade, porque esse corpo é corruptível. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso que nós temos que ser transformados. Entenda, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, tá? E aí Paulo vai afirmar, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no instante. A morte será vencida definitivamente. Vamos continuar aqui. No 54. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado e o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos no 58 aqui. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Olha que forte. Então, Paulo está dizendo aqui que a nossa recompensa é a vida eterna, tá? E Paulo está dizendo, continuem entusiasmados, porque tudo que você faz para o Senhor Jesus haverá uma recompensa. Se você, querido, ora por alguém, se você chama alguém para a presença do Senhor, se você faz o mínimo para o Senhor, nada vai ficar sem recompensa. Olha só, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Deus, ele vai nos recompensar, tá? De forma avassaladora, porque existe a honra dos galardões, tá? Então Paulo tá falando, vale a pena continuar, continue firme, vocês vão ter uma recompensa. Tudo o que vocês fazem vai ser recompensado, tá? Nada do que você perdeu por Cristo vai ser em vão. Nada do que você renunciou por Cristo vai ser em vão. Nada do que você deixou para andar com Jesus vai ser em vão. Trabalhem com esperança, trabalhem, olhando o quê? Para a glória. Mas Paulo, nesse texto, ele traz assim, gente, o fundamento de tudo do evangelho é ressurreição. Porque se você não acreditar que Cristo ressuscitou, como que você crê que ele voltará? Então, aqui Paulo vai trazer a base sólida do evangelho, da morte de Cristo, é a ressurreição. Por isso que quando nós proclamamos que aceitamos Jesus e que cremos em Jesus, eu sempre gosto de enfatizar, Jesus, eu creio que você morreu, que você ressuscitou e em breve voltará. Porque é nisso que se fundamenta o evangelho de Cristo. O Filho de Deus que estava à destra do Pai veio como carne no ventre de uma virgem chamada Maria, 100% homem, 100% Deus, viveu na terra como qualquer ser humano, mas sem pecado, e aos 33 anos foi lançado no madeiro como cordeiro perfeito, derramou o seu sangue por toda a humanidade, para tirar o pecado do mundo e nos dar vida eterna. Jesus vai vencer a morte, vai tomar a chave do abismo e a chave da morte, e ele vai ressuscitar ao terceiro dia, tá? Por isso que Paulo nesse texto vai dizer, durante 40 dias Jesus apareceu para os discípulos e para mais de 500 pessoas ali. Então isso aqui é a evidência. E por que Jesus ficou 40 dias aparecendo? Porque eu acredito que Jesus precisava deixar a evidência que ele ressuscitou. E quando os discípulos tocavam nele, via que ele não era um espírito, mas ele estava num corpo como eu e você. Ele ressuscitou perfeitamente. Então nós precisamos trazer, tá, a nossa mentalidade sobre a ressurreição de Cristo, ok? Deixa eu falar algo para você. Não adianta você querer se batizar
Ou seja, não adianta você querer batizar alguém depois que essa pessoa morre. De nada isso vale. Isso de nada vale. Isso não tem importância nenhuma. Agora, nós precisamos, uma vez que nós conhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o segundo passo é: eu quero batizar, porque o batismo é uma confissão pública. Não é só um ato profético, mas é a sua confissão pública. Batismo nas águas é se revestir de Cristo. Quando eu me batizo nas águas, eu estou falando: eu creio que o Messias, ele veio, morreu e ressuscitou. Então, quando você se batiza nas águas, você está proclamando que não só crê em Jesus, mas que você crê na morte e na ressurreição dele. E nesse momento você se reveste de Cristo. É como se Cristo você tivesse mergulhado numa piscina cheia de Cristo. Você se reveste de Cristo, do Cordeiro, ok? E aí um selo é colocado em você. Um selo, o selo de Deus, tá? Então nós precisamos ter essa convicção todos os dias e se preparar todos os dias, como se amanhã fosse tocar nossas senhas, como se essa madrugada o Senhor fosse nos arrebatar. Se Jesus viesse agora, semana que vem, o que você mudaria? O que você mudaria, Fred? O que você mudaria, Ana? Ana, tá aí? O que vocês mudariam? Se eu falasse para vocês: olha, daqui 7 dias Jesus vem e vai acontecer o arrebatamento, o que vocês mudariam? Nossa, eu acho que eu sairia pelo mundo pregando. Daí a rotina, mais e mais intensa. Desesperadamente, na verdade. Eles falaram que vão sair pregando. E por que vocês não aceleram? E por que vocês não estão fazendo o que vocês... Por que vocês precisam de uma pressão para poder fazer as coisas? Por que vocês precisam de um fato para se posicionar? Jesus está às portas, meus queridos. Vamos colocar óleo. Amém? Então eu quero ver esses meninos acelerando. Agora eles vão ter que acelerar, em nome de Jesus. Então, o que você faria de diferente? O que você faria de diferente? Tá? O que você faria de diferente se você soubesse que Jesus vem daqui uma semana? O que você faria de diferente? Aí eu me reconciliar com fulano, então você tem que ir logo. Aí eu ia pedir perdão pro ciclano, você tem que pedir logo então. Amém? Glória a Deus. Eu pregaria mais o evangelho. Por que não tá pregando, Yane? Bora pra cima. Anunciava mais. Então nós precisamos. A gente pode... Isso é para mostrar para vocês que sempre tem um jeito de fazer mais. Sempre tem uma forma de fazer mais. Tá? Você tem pregado pelo menos todo dia? Você tem orado pelo menos todo dia por alguém? O que você tem feito? Conta pra mim. Então eu acredito que nós precisamos viver com a convicção da eternidade todos os dias. Uma convicção de que Jesus está voltando. Esse corpo aqui, queridos, ele é matéria. Um dia ele vai ser enterrado, vai ser plantado. Mas Deus vai nos dar um corpo de glória. Amém? E é sobre isso. Então, vamos viver um aceleramento ainda maior. Vamos mergulhar ainda em águas mais profundas. Ok? Glória a Jesus. Meus queridos, hoje eu vou encerrar um pouquinho mais cedo. Eu tenho uma missão hoje. Hoje eu vou sair com o apóstolo. Nós temos uma imersão, tá? Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Um dia abençoado, um dia recalcado, sacudido, transbordante para a glória de Deus. Beijo, beijo. Amo cada um de vocês.